Oi, Rangel aqui para te contar que o Neymar causou mais uma vez. Sim, o jogador da seleção que está nos Estados Unidos, né, para a Copa do Mundo, agitou as redes sociais após aparecer curtindo a noite sem aliança de compromisso que ele tem com a Bruna Biancardi. É. E o que será que aconteceu, hein, gente? Será que ele tá solteiro? Ou ele saiu mal intencionado, hein? Te conto tudo hoje, no vídeo de hoje, tá certo? Tem também Virgínia, que comentou aquela entrevista que o Zé Felipe deu pro Léo Dias na semana passada. Lembra que a gente comentou aqui? Então, ela comentou essa entrevista e falou sobre a relação que eles têm, né, depois da separação. E também quem decidiu dar um ponto final no casamento dos dois. Lembra que a prima dela, boca de sacola, deu a língua nos dentes, né? E falou que foi o Zé Felipe que se precipitou e pediu o divórcio? Lembra disso? Então, a Virgínia falou também sobre isso e respondeu se isso é verdade ou não. Se essa história toda de que foi o Zé que pediu a separação é verdade ou não. E ainda tem Juliano Casarré e a mais nova briga judicial envolvendo ex-funcionários de famosos. Gente, desta vez uma ex-babá colocou ele e a esposa no pau e eu vou te contar todos os detalhes. Mais uma vez um famoso envolvendo num escândalo desse, né, gente? E quem tá certo, hein? Quem tá errado? Eu vou te contar toda a história nos mínimos detalhes para você tirar suas próprias conclusões, tá certo? Calma, nós já vamos começar, mas antes, deixa eu só pedir para vocês se tornarem membro do nosso clubinho. Sim, nós temos um clubinho aqui e você pode fazer parte. A partir de R$ 10, você já pode ter o direito a conteúdos exclusivos que a gente faz especialmente para quem é VIP aqui do nosso canal, tá certo? Para acessar no nosso clubinho estão logo aqui embaixo os links, tá? Para vocês acessarem o clubinho, tá? Na Apoia-se ou na Aurelo. Aí você escolhe se você quer na Apoia-se ou na Aurelo. É na plataforma aí da sua preferência, tá ok? Vocês assinam e já podem fazer parte do nosso clubinho e usufruir de todas as regalias que nós preparamos para vocês, tá certo? Mas o que é de graça e não custa nada é deixar o like. Deixe seu like, gente, por favor. Não custa nada, é rapidinho, é só um clique ali, entendeu? E já vai, né? Isso ajuda bastante pro nosso canal. Faz a gente ser recomendado para muito mais pessoas, faz esse vídeo ir, ó, voar pela internet. Quero agradecer todo mundo que deu like, todo mundo que visualizou, que sentou e já curtiu, já assistiu e já curtiu, todo mundo que está aí curtindo sempre as nossas, está sempre aqui, né? Eu quero muito agradecer vocês, muito obrigado. Agora deixa o like aí, tá? Rapidinho, ajuda bastante, tá certo? Tá bom? Tá ok? Tamo combinado assim? Então tá bom, gente. Se inscreva no canal também. Ó, você também pode ser inscrito no nosso canal e você ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui, tá? Ativa o sininho, porque aí você vai ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Ok? Tá certo? Então vamos lá, galera. Vamos lá, porque tá começando o nosso fofocado de hoje. E o bicho tá pegando, o babado é certo. Tem todos esses destaques que eu contei, muito mais. Relaxa aí, tá? E vem curtir com a gente aqui agora. Relaxa, se aconchega e vem, que fofocar tá no ar. Vamos fofocar? E a Sabrina Sato e o Nicolas Prates, gente, organizaram neste domingo um chá revelação para poder descobrirem aí, né, qual era o sexo do bebê que eles estão esperando. A Sabrina, né, como a gente já falou aqui, né,
A Sabrina, ela tá grávida, né? Pela terceira vez do Nicolas Prates, né? E no caso seria a quarta vez porque ela já tem a Zoe, né? Que é filha dela com o Duda Nagli. E a Sabrina, gente, ela já teve 2 perdas gestacionais, né? E ela disse também que ficou 2 anos tentando. Não disse como. A gente já imagina, né? Se ela não disse como, fica aberta a nossa imaginação, né? A achar o que a gente quiser, né? Não. E aí, gente, ela tá grávida agora, né? Agora tá tudo certo, tudo bem, né? E aí ela reuniu familiares e amigos, né, neste fim de semana, para poder revelar aí o, o, o sexo do bebê, né? A qual, né, ele vai ser designado, né? Que o gênero a gente só vai descobrir depois, né? Mas para lá para frente a gente descobre o gênero, mas por enquanto é um menino, isso mesmo, eles descobriram, tá? Na quarta-feira eles postaram até um vídeo, só que eu não vou colocar o vídeo porque tem música, tem uma musiquinha. E aí pode ser que talvez eu coloque o vídeo na edição aí, sem música para vocês poderem ver, tá? E aí eles fizeram uma decoração toda em branco, assim, com vários balões, tudo branco, né? Eles também estavam todo mundo tava de branco também, todo mundo de branco, né? E aí chega um momento, tem uma contagem regressiva e depois aparece um cachorro correndo com vários balões azuis amarrados, né? E nisso também a Zoe, né? Ela fala que queria que fosse menino, né? Que tem que ser menino, tem que ser menino, né? E aí o cachorro vem, aparece, né? Com os balões e todo mundo vibra, né? Porque com a confirmação aí a certeza que o bebê designado será menino, tá? Inclusive, a mãe do Nicolas Prates, a Gisele Prates, compartilhou os registros da comemoração, dizendo que dia mais lindo, né? Tudo bonitinho. E é isso aí, né? Felicidades ao casal, felicidade à família, né? Que venha, dessa vez, corra tudo bem, né? E que venha com saúde, tá certo, gente? É engraçado, né, que a Sabrina, um dia antes, né, do Chá Revelação, ela tinha contado, né, que ela não é muito dada a Chá Revelação, né, e eu também não gosto muito de Chá Revelação, acho tudo muito brega, tudo muito cafona, mas o povo gosta, né, o povo faz, né, o povo, enfim. Só que ela disse que estava fazendo chá a pedido da Zoe. Da Zoe. Eu falo Zoe. Né? Zoe é outra coisa, né? É a vilã lá de Todas as Flores. Né? É a Zoe. Ela disse que fez o chá revelação a pedido da Zoe. Que disse que ela postou um vídeo, né? Falou que a Zoe teve várias ideias, fez pesquisa sobre chás, revelações, né? E acabou se inspirando ela, né? A fazer a tal festa aí para a descoberta, né? Do sexo do bebê. Gente, vocês estão acompanhando o entrave que o Cazé, né, tá enfrentando por causa do alto número de propagandas de bets em sua programação durante as transmissões dos jogos da Copa lá na Cazé TV? Vocês estão por dentro disso? E de fato, gente, tem muita propaganda. Eu acabei assistindo, né, alguns jogos porque meu marido, né, ele tá assistindo muitos jogos da Copa. Ele gosta de acompanhar os jogos da Copa. Ele não é muito de futebol,
o futebol normalzão, né? Brasileirão, essas coisas. Mas só que a Copa ele gosta de acompanhar. E a gente está assistindo alguns jogos e eu tô vindo alguns pela Casa TV. E eu percebi, gente, que tem muita propaganda de bet, mas é muita. Praticamente é só propaganda de bet que tem ali naquele canal. Não, tem outras coisas também, mas a maioria é propaganda de bet, sabe? E não é só uma, são várias, são duas, três, né, bets. E bet até que eu nunca nem tinha ouvido falar e faz propaganda lá para Casa TV. É uma loucura de fato. Por isso, o CONAC, que é o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, emitiu uma liminar contra o que considera propagandas abusivas de casas de apostas na Cazé TV. Durante as transmissões da Copa do Mundo, né, gente? O órgão determina a suspensão imediata da veiculação destas peças. Então, a Cazé TV estaria proibida, né, pelo CONAR, né, de exibir essas propagandas de bets depois que eles viram que era proibido, né? Isso porque, gente, é proibido a indução direta de apostas durante transmissão esportiva. E pela análise do CONAR, a Cazé TV teria infringido essa legislação e por isso a decisão do CONAR, entendeu? De acordo com a coluna do outro canal lá da Folha de São Paulo, em decisão assinada na última sexta-feira, o conselheiro relator Luiz Celso de Piratininga Júnior apontou possíveis infrações às normas éticas do setor de propaganda ao combinar o apelo dos narradores narradores e comentaristas, tá? Com ofertas de apostas e lances em tempo real. A decisão não é uma abertura de processo formal, gente. E trata-se de uma medida emergencial. Caso sejam detectados novos anúncios, né, aí com elementos semelhantes, um processo formal pode ser aberto. Na prática, os anúncios continuarão existindo, mas eles terão que ser readequados, entendeu? O alvo das investigações são ações de merchandising que destacavam odds, né? Que são as probabilidades de ganho especiais que eram difíceis de acontecer. Além da Casa TV, 3 casas de apostas também serão notificadas. A Bet Nacional, a Bet 365 e a KTO. Essa KTO que eu nunca tinha ouvido falar e toda hora aparece na Casa TV. Segundo o despacho do CONAR, a estrutura das peças publicitárias pode ter ferido um anexo da CBAP, né? Que é o Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária, que estabelece regras específicas para o segmento de apostas desde dezembro de 2023. O conselheiro destaca que a prática de usar apresentadores e comentaristas para vocalizar apostas com apelos de urgência para apostar em lance imediato pode induzir o consumidor ao erro sobre as reais chances de ganho, tá? E a Cazé TV e a Casa de Apostas têm até a próxima quinta-feira para informar quais medidas adotaram para adequar suas campanhas às normas de publicidade responsável, incluindo medidas para a proteção do público infanto-juvenil, tá bom? Então, eles também têm que ter responsabilidade aí ao falar, né, que só quem pode apostar são maiores de 18 anos, né, e tudo aquilo e tal que a gente já sabe, né? Em nota, a Casa TV disse ter feito mudanças nas publicidades das bets em suas transmissões após reclamações do público, ou seja, então os próprios inscritos, né, os próprios telespectadores, né, da Casa TV estavam reclamando do uso abusivo dessas tais bets, né? Que essas propagandas de bets estavam sendo muito abusivas, então até a própria audiência estava reclamando disso, né? E aí eles tiveram que mudar. Eles afirmaram que receberam a manifestação com tranquilidade e responderão ao CONAR dentro do prazo estabelecido. Ressaltaram ainda que o mercado de apostas esportivas no Brasil ainda está em fase de desenvolvimento, né, e em processo de amadurecimento,
e que esse debate contribui para a evolução e práticas do setor. Eles ainda reforçam que todo tipo de propaganda que eles exibem segue a legislação brasileira, tá? E as diretrizes do CONAR. E é realizada exclusivamente com operadoras licenciadas e autorizadas pelo Ministério da Fazenda. A Cazé TV também já fez as devidas mudanças, tirando indicações dos comentaristas sobre oportunidades de ganho das apostas, tá? Durante as partidas, né, da Copa do Mundo. E agora os anúncios e testemunhais são restritos aos intervalos comerciais. Lembrando que a Cazé TV é alvo também de investigação do Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, que está apurando, gente, supostas irregularidades, né, que eles possam ter cometidos em propagandas feitas em casas de apostas durante as transmissões dos jogos da Copa, tá? E nesse caso aí da Senacom, né, não só o Cazé TV, né, mas também a Globo, SBT, também e a N Sports também estão na mira da Senacom, tá certo, gente? Nesse caso, os envolvidos terão 10 dias corridos para responder os questionamentos. A Senacom também irá monitorar as transmissões feitas pelos canais para identificar os reclames e se os reclames estão seguindo as diretrizes do CONAR. Tá ok? Então tá aí, né, gente? Propaganda de bet é uma coisa que não devia nem existir, né? Porque o quanto é nocivo, né? O quanto é perigoso, quanto se tem dito, se tem falado desse tipo de aposta, né? O que todo mundo, né, já tá ligado, já tá sabendo aí o que tinha, mas, né, tá legalizada aí, né, tá podendo, e as emissoras dizem até que parece que hoje, né, a maior fatia da receita, né, das emissoras são as propagandas de bet, né? Já ouvi falar que se as propagandas de bet acabarem, as emissoras também quebrariam, né? Porque é o que está sustentando, parece, né? O que é o pilar. O que é estranho, porque antigamente não existia esse negócio de bet e as emissoras se sustentavam, né? Então fica uma coisa meio assim, a gente fica meio sem entender, entendeu? O que é, né? Mas espero que pelo menos, né, não essas propagandas elas existam, mas também não sejam alvo de abusos, né? Como estava sendo aí pela Cazé TV, pelo visto, né? Eu não presenciei nenhuma. Assim, na verdade, eu também não presto atenção nas propagandas, quando eles falam de bet, essas coisas. Eu não presto nem muita atenção. Mas eu não presenciei nenhuma. Mas, pelo que parece, que a coisa estava sem freio nenhum, né? E agora o CONAR deu uma puxada de orelha aí na Cazé. Espero que eles, né, consigam se adequar, né, dessa forma, né? E o Neymar foi assunto nas redes sociais mais uma vez durante o fim de semana, gente. E o motivo foi o seu futebol espetacular nessa Copa do Mundo? Não, né, gente? Não foi. Foi porque, na verdade, ele apareceu em uma foto sem aliança, gente. Aliança aqui, né? Sem aliança. É nessa mão ou na outra? Nunca sei. Eu acho que é na direita, né? Quando não é casamento. É só de compromisso. Acho que é na direita. De esquerda que é quando casa. Então, gente, ele apareceu uma foto sem a aliança. E aí, o povo, que não deixa passar nada, logo percebeu e não perdoou, gente. E já começaram as especulações aí. Por que será que ele está sem um anel de compromisso que ele e a Biancardi têm igualmente, né? Para poder firmar ali, é o símbolo, né, do acordo que eles têm, né? Ele e a Biancardi. Por que será que ele tirou, hein? Porque assim é que ele tava primeiro antes, depois ele apareceu sem, uma loucura. A gente, não, calma, eu vou explicar tudo para vocês. Tudo começou, gente, quando o Neymar apareceu na quinta-feira, tá?
dia que os jogadores de futebol tiveram uma folga, os jogadores da seleção tiveram uma folga, tá? E o Neymar compareceu em cliques de 2 momentos diferentes na quinta-feira, tá? Primeiro, ele estava numa loja de grife na qual ele aparece utilizando a tal da aliança, tá? É uma aliança chiquérrima de diamantes, né? É nisso dedo. Uma aliança chiquérrima de diamantes, uma coisa, né, muito doida que ele usa junto com a Bruna desde abril do ano passado. Porém, algum tempo depois, no mesmo dia, tá? O Neymar apareceu uma foto publicada pelo DJ de uma boate lá em Nova York e desta vez sem a joia. Isso mesmo. E o pessoal já percebeu, né, que ele tirou a aliança, estava assim a tal da aliança, e foi o suficiente para que os seguidores começassem a cobrar o adulto Ney da falta da tal da aliança. Primeiro que já começaram a dizer que ele saiu, né? Porque ele tem um vídeo, né, dele que ele tá se arrumando lá, né, para viajar, né, para ir para a Copa e tal, não sei o quê. E aí a Biancardi questiona ele de alguma coisa assim de folga, né? Questiona ele, e quando você tiver de folga? E ele fala assim, folga que folga, cara? Que folga que nada, eu tô indo pra Copa, sabe? Eu quero saber, eu não vou nem sair, né? Ele falou que na folga ele não vai nem sair do CT, assim, de treinamento, que é onde os jogadores ficam, né, hospedados durante os jogos da Copa. E aí o pessoal começou a lembrar isso dele, né? Que ele disse que não ia nem sair e agora ele estava saindo, né? Ele estava saindo, estava numa boate e não só, né, isso, não só descumpriu o tal do juramento, da promessa que ele fez, né, de não sair, ele estava também sem a tal da aliança, né? E aí o povo começou a falar, né, gente? Começaram a dizer que ele saiu, que ele estava se aproveitando que estava longe da Biancardi para poder pular cerca. Sim, falaram, tá? Disseram que ele não tem jeito, que é Neymar sendo Neymar, enfim, gente, aquela coisa toda. O pessoal começou a descascar em cima do Neymar, né? Porque a Biancardi ela não tá com ele no CT, né? A Biancardi viajou também para os Estados Unidos, tá? Tanto ela quanto a Carol Dantas, que é mãe do Davi Luca, que é o primeiro filho do Neymar, foi a Biancardi e as meninas, né, a Mavi e a Mel, e a Carol Dantas com o Davi Luca. A Amanda Kimberly com a Helena não foi, como a gente já noticiou aqui, né? E aí, a Biancardi não tá com o Neymar. A Biancardi, ela tá numa mansão na Flórida e ela tá curtindo os parques da Disney, né? Tá se divertindo. E ela tá lá em Orlando. E enquanto isso, né, o Neymar fica no CT, né, junto com os outros jogadores e a delegação da Copa, né, a delegação do Brasil na Copa. E aí, gente? E aí, gente? Na Copa. Bom, gente, olha só, o povo também, né? Ele deve ter tirado a aliança para tomar banho, né? E esquecer de colocar, que também o pessoal, né? Fica maldando tudo, que coisa. Vou passar esse pano pro Neymar, gente. Vou passar. Acontece, não quer dizer nada ele estar sem aliança, gente, né? Deve ter esquecido e ponto, né? O povo já malda logo tudo. Que coisa, né? Tá certo que é o Neymar, né? Que tem todo o histórico de traições, né? E aí ele tá numa boate, né? Primeiro ele tá na boate, em outro país, né? Quer falar que ninguém conhece ele, mas ele é o Neymar, as pessoas conhecem sim, né? As pessoas sabem quem é. E mas assim, é suspeito é. Não, assim, a gente concordar que é suspeito, né? Mas e também ninguém levantou que ele pode estar solteiro, né, gente? Né? Ele pode estar solteiro. É. Vai saber,
Né? Vai que ele e a Bianca tiveram uma briga e resolveram terminar com tudo e ninguém tá sabendo, hein? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Ou vai que ela deu um Vale Night pra ele. Né? Eles têm um combinado e aí ela falou: ah, essa noite você pode curtir sem aliança, tá? Pra não trair as questões do casamento, né? E tudo e tal, né? Eu queria que ele se pronunciasse sobre isso, falasse, né? Ele não falou ainda, mas eu queria, tá? Eu tô curioso, eu queria saber o que é que, por que raio de motivo que ele decidiu ir pra noite sem a tal da aliança, hein, gente? Esse Neymar, hein? Vocês lembram que na semana passada uma prima da Virgínia comentou lá no vídeo do Léo Dias, né? Lá no vídeo da entrevista, né, que o Léo Dias fez com o Zé Felipe, né? Vocês lembram disso? Que ele falando sobre a relação dele com a Virgínia, né? Como é que tá hoje. Ele falando também que não voltaria com a Virgínia, porque a Virgínia que ele conheceu não é a mesma Virgínia de hoje, né? Que ele também não é o mesmo de hoje, que os dois, ambos amadureceram e hoje ele só tem a cumplicidade mesmo para educar os filhos, né? E aquela coisa toda. Vocês lembram que uma prima da Virgínia foi lá, comentou nesse vídeo, né? E falou que o Zé Felipe que tinha sido responsável por dar um ponto final no casamento deles. Vocês lembram disso, né? A gente comentou aqui na semana passada. E agora a Virgínia veio a público para confirmar a informação que foi o Zé Felipe que pediu o divórcio. Vocês acreditam? Bom, ela concedeu uma entrevista também para o portal do Léo Dias, não foi pelo Léo Dias, foi para uma repórter do Léo Dias, tá? E ela foi questionada sobre a entrevista que o Zé deu para o próprio Léo Dias, né, nos bastidores lá do São João de Serrinha, acho que foi de Serrinha, na Bahia, que ele fez no show na semana passada, né? E aí ele conversou com o Léo Dias, ele estava bem soltinho, né? Ele e o Léo Dias estavam melhores amigos. E ele acabou declarando, dentre outras coisas, que ele fala assim, que a relação dele com a Virgínia, né, tinha ficado muito boa hoje em dia, né, que está melhor do que na época de casados. Que ele disse que se ele não soubesse que a Virgínia era tão legal assim, né, ele não teria largado dela, né? E esse não teria largado dela, que ficou assim, primeiro, antes da prima dele falar, né? A prima dele não, a prima dela falar, ficou aquela coisa assim, ele falou, não tinha largado dela. Então, quer dizer que ele está confirmando que foi ele que pediu o divórcio, né? E foi ao comentar a declaração do Zé que a Virgínia acabou soltando que, de fato, foi o cantor que pediu a separação, tá? Aqui tem uma aspas dela, ó. Abre aspas aqui, ó, para o que a Virgínia falou. Pois é, eu falei para ele não pedir o divórcio. Ele foi e pediu. Ele foi pedir. Fecha aspas aí, né? Aí a reportagem do Léo Dias, a repórter do Léo Dias, né, reiterou, questionando se tinha sido, né, ele mesmo que pediu pelo fim do casamento. E aí foi aí que a Virgínia confirmou. Aí que ela fala, abre aspas. Ele que pediu. Fiquei sabendo por página de fofoca. Fecha aspas. Gente, por página de fofoca é puxado. É puxado. A repórter do Léo Dias ainda questionou a Virgínia sobre qual motivo para o término dos dois, que o Zé Felipe não quis revelar para as câmeras, mas ele contou para o Léo Dias em uma conversa reservada, né? E aí a repórter do Léo Dias perguntou para a Virgínia, né, o motivo do término, teve essa coragem de perguntar. E aí a Virgínia disse que, entre risos, né, a Virgínia acabou falando que só iria contar, que contaria para a repórter, mas não contaria com as câmeras ligadas.
só contaria no off, assim como Zé Felipe, né? Ela só contaria para a repórter no off. A Virgínia ainda comentou outros pontos da entrevista do Zé, né, gente? O fato, né, dele ter dito que não votaria com ela, né? Pois a Virgínia reconheceu que hoje em dia ela não é mais a mesma pessoa, né, da época de que ela tinha começado o relacionamento, que na época ela tinha 20 anos, né? E aí ela hoje tem outras responsabilidades, né? Passou a fazer coisas, né? E ter algumas estas responsabilidades que fizeram mudar, né? Que a fizeram mudar, né? Ressaltou que se tornou mãe, que hoje ela tem empresas, né? E tudo isso fez com que ela amadurecesse. Ela também falou da relação que ela tem mantido com o Zé Felipe. Disse que ela mudou, que ele mudou, né? Mas que o amor continua. Mas calma, gente. É o amor de... Não amor de marido e mulher, tá? É amor de amizade. Hoje em dia é só amizade, só amigos que eles são, tá? Ela ainda ressaltou que o filho do Leonardo ajuda ela bastante e que sempre liga quando precisa para pedir ajuda a ele. Isso é... Ela sempre diz que liga para pedir uma opinião, uma palavra de conforto, e ele sempre dá, ele sempre está ali, né? Apostos para poder ajudar, para poder estar do lado dela. Então é isso, gente. Tá aí Virgínia confirmando que foi o Zé Felipe mesmo que pediu o divórcio no casamento deles dois, tá? Responsabilidade afetiva mandou lembranças, né? Essa aí, né, gente? Poxa, porque ela ficou sabendo por página de fofoca. Cara, é o fim isso. É o fim, era o fim, né? Com certeza, né? Que era o fim realmente do relacionamento, mas ele não ter a questão de chegar e falar com ela, né? Deixar isso vazar assim. Eu achei meio pesado, achei pesado, né? Mas agora tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Os dois estão aí cuidando dos 3 filhos que eles têm, né? E é isso, né? E agora a gente sabe então de martelo batido, de fato, e parece que não rolou nada, né? Que a prima também não levou puxão de orelha nem nada, né? Foi aí, de fato, o Zé Felipe que deu o fim no relacionamento dele com a Virgínia. Depois de toda a repercussão sobre aquele processo, né, movido por uma ex-cozinheira contra a Isis Valverde, mais um famoso está na mira de um ex-empregado doméstico, gente. Trata-se de Juliano Casarré. Isso mesmo, gente. Ele virou alvo de uma ação trabalhista recentemente e uma mulher, né, que trabalhou para ele como babá, né, colocou o ator e a esposa do Juliano, né, a Letícia Casarré, no pau, galera, isso mesmo. E tá pedindo aí uma cifra de 225.686,20 reais ou é centavos? 286,20 reais. 225.686,20 reais de indenização, né? Aí dos direitos trabalhistas dela, tá certo? Segundo a coluna do Daniel Nascimento, lá do jornal O Dia, o processo foi protocolado no último dia 15 e ela relata na ação que ela sofria lá, ela reclama, né, que tinha uma rotina exaustiva
enquanto trabalhava lá para a família Casarré, né, gente? Ela afirma, né, que ela sofria jornadas de trabalho intensas que chegaria a 14 horas diárias, né? Segundo os autos, né, o expediente corria de segunda a quinta-feira, com início às 8 horas e o término após as 20, né, de quinta-feira, né? Então ela ficava à disposição nesse período, tá? Incluindo também pernoites obrigatórios e acionamentos durante a madrugada para cuidar das crianças. Ainda de acordo com a ex-funcionária, não havia controle formal de ponto e as horas extras não foram pagas. Ela também afirma que acumulava funções além de cuidar dos filhos do casal, né? Ou seja, ela fazia trabalhos que não tinham a ver, né, com o exercício de ser babá, né? Ela acabava fazendo trabalhos de trabalhos domésticos. Segura essa informação, né? Que depois, daqui a pouco, ela vai aparecer também. E Juliano Casarré fala disso, tá, gente? E aí ela elenca aqui, né, as coisas que ela tinha que fazer, além de cuidar das crianças. Ela tinha que limpar a casa, lavar roupa e organizar o geral, organizar o ambiente, assim, no geral, né? Fazer a organização geral do ambiente. Olha só. Ainda tem um pagamento por parte do salário que é por fora, né? Por fora, ou seja, ela ganhava, né, na verdade, R$ 5.500 por mês, mas apenas uma parcela de R$ 2.500 a R$ 2.800 que era registrada em carteira, né? Isso, segundo ela, seria para não pagar os direitos trabalhistas. Gente, o negócio só complicando aqui, né? Diz que tem até um trecho, né, de uma conversa da esposa do ator, né, nos autos do processo, que indicaria a orientação para fracionamento salarial, com o objetivo de reduzir os encargos, né? Aqui tem um trecho publicado pela coluna do Daniel Nascimento, né, que fala assim, que é o trecho do áudio, né, uma transcrição do áudio da Letícia falando, né, dessa questão do salário por fora que ia diminuir. Ó, olha só o que a Letícia disse. Minha contadora sugere colocarmos R$ 2.500 na carteira e 3.000 livre. Me complica um pouco na hora de calcular férias, mas eu vejo quando ela chegar. Diz aqui o trecho transcrito, né, da coluna do Daniel Nascimento, que seria um trecho de um áudio, né, que a ex-babá, colocou nos autos aí do processo, tá, gente? Então a Letícia, teria mancomunado, gente, com a contadora, né, maquiado os valores do salário da babá para não pagar todos os benefícios trabalhistas. É isso? É isso que está acontecendo? Fica aí o questionamento, né? Outras mensagens anexadas no processo também indicariam uma proposta na mudança de rotina de trabalho, na qual Letícia sugeriria a funcionária fizesse um teste para que pudesse dormir a semana toda na casa deles, né? O que confirmaria as acusações de jornadas exaustivas. A ex-funcionária ainda acusou o casal de ter cometido assédio moral contra ela em uma situação descrita por ela que estava com suspeita de uma alergia, né? De uma relação alérgica, na verdade, né? E que seria visível essa condição, né? Que seria que assim, que ela estava com condição alérgica e que isso dava para ver, você olhando para ela, você percebia que ela estava com algum problema de alergia e tal, né? Mas só que ela disse que ela foi impedida de procurar médico, né? De ir logo, né?
e acabou sendo orientada a que permanecesse no serviço. Olha só que absurdo, gente. Se isso for verdade, claro, né? A coluna destaca também que no processo a trabalhadora também solicita reconhecimento de vínculos e condições adequadas, o pagamento de horas extras, adicional noturno, diferenças salariais decorrentes do valor pago por fora, tá? E além das verbas de férias, 13º salários, FGTS com multa, aviso prévio e indenização por danos morais, entre outros direitos trabalhistas que afirma não terem sido corretamente quitados durante o período que ela trabalhou lá para os Casarré, tá? A ação aponta que a demissão decorrida em março passado, né, desse ano, tá, teria sido motivada após a funcionária reiteradamente cobrar o pagamento correto das horas extras e demais direitos trabalhistas. Aí, gente, o Juliano Casarré, ele enviou um comunicado para a coluna, né, falando do caso, né? Ele negou todas as acusações que a ex-babá fez no processo, tá? E disse que cada trabalhadora foi contratada regularmente com registro de carteira e observância dos direitos trabalhistas aplicáveis à relação de empregado doméstico. Então, segundo ele disse que fez tudo certinho, tá tudo nos conformes, não houve nada dessas coisas aí que a ex-babá tá falando, tá? No início da contratação, inclusive, constou a remuneração integral em carteira. Posteriormente, por iniciativa da própria funcionária, foram solicitadas alterações na forma de contratação e pagamento, sob o argumento de que os descontos legais incidentes sobre a remuneração integral lhe seriam excessivos, que tudo está documentado e será apresentado nos autos do processo, tá bom? Ele também negou que ela tenha sido acionada durante a madrugada, tá? E ainda falou que ela era instalada numa suíte privativa separada da área íntima da casa, tá? No edícula, né? E disse que essa suíte estava devidamente mobiliada, né? Com ar-condicionado, split instalado a pedido da funcionária, tá? E para ela ter todo o conforto e privacidade e autonomia para repouso. Ao contrário do que foi alegado, após o encerramento de sua jornada, a funcionária tinha livre circulação, inclusive com direito a utilizar chaves da residência. Então, ela tinha chaves que faziam ela entrar e sair da casa quando ela quisesse, né? Segundo o Juliano Casarré, né? O acesso ao portão e autorização de entrada pela portaria do condomínio, e ela frequentemente saía para atividades pessoais, como ir para academia, né? E retornava em horários posteriores ao eventualmente contratados. Teve diversos pedidos pessoais atendidos, como folgas em todas as datas solicitadas, tá? Inclusive, no seu aniversário, ela teve folga, mesmo que para isso existisse uma necessidade, gente, de contratação de profissionais folguistas para suprir as ausências. Então eles acatavam, segundo eles, né? Segundo o Juliano Casarré, eles acatavam todas as exigências dela, né? E ainda tinham que contratar, né, folguistas para poder suprir, né, a ausência dela, né? Sobre aquele episódio de saúde, que ela disse que tinha sido impedida de sair, para procurar atendimento médico, né? O Casarré também negou, tá, gente? Dizendo que, inclusive, ela teria sido orientada a procurar atendimento profissional da confiança deles, né? Do casal, tá? E que seria pago por eles. Eles queriam pagar o tal do profissional, mas que não ocorreu por escolha própria dela, da funcionária, que ela
ficou um período afastada e foi solicitado um atestado que não foi entregue. Mas mesmo assim não houve descontos no pagamento. Então eles estão dizendo que ela, né, ficou fora, né, sem justificativa, né, porque não deu o atestado, né? E mesmo assim eles não descontaram do salário dela, né? O Casarré disse ainda que a ex-funcionária procurou o Sindicato dos Trabalhistas Domésticos, que realizou, a título de acordo e sem ter os documentos comprobatórios de pagamento, cálculo em valor aproximado de R$ 8.500, o montante absolutamente distante dos R$ 225 mil que ela está pleiteando agora lá na Justiça, tá, gente? Mas, diante a postura posterior adotada pela trabalhadora, informou que o sindicato, né, informou que não ia mais representar ela, ou seja, então ele está dizendo que ela procurou o sindicato, né, e agiu de má fé, e aí o sindicato foi lá e deixou de representar ela. Aí, gente, ele também desabafou nas redes sociais, né? Ele fez um vídeo, ele publicou um vídeo nas redes sociais, tá? E ele voltou a negar, ele basicamente, né, ele contou isso que eu acabei de falar para vocês, que ele tinha dado na nota que ele tinha enviado para a coluna do Daniel Nascimento. Ele contou tudo que ele já tinha dito, só que com detalhes, entendeu? Por isso que a gente vai colocar os trechos dos vídeos aqui, tá? E aí, no vídeo, ele nega, né, novamente todas as acusações e disse que está sendo alvo de uma injustiça. Sobre o caso de que ela receberia um por fora, ele afirmou que o pedido foi feito por ela, a funcionária, né? Ela teria pedido que fosse dessa forma, né? Por causa dos impostos que ela teria que pagar. Olha só, solta. Coisas lá, né? Tá alegando que trabalhava horas demais, que era acionada de madrugada, enfim, que a gente pagava o salário dela por fora da carteira. Vou contar tudo como é que aconteceu. Essa moça chegou lá em casa, bem recomendada, e pediu 5.500. Esse era o salário que ela queria. A gente aceitou pagar. Ela mora longe do Rio de Janeiro, então ela não poderia ir e voltar todos os dias. E aí o que ficou acordado com ela é que ela trabalharia lá em casa de segunda a quinta-feira. Sabe a escala 5x2? Então a escala dela era 4x3. Então, ela trabalhava 4 dias, ficava 3 noites lá em casa, tinha 3 dias na casa dela, 4 noites na casa dela com a família. Então a escala dela era 4x3. A gente assinou a carteira dela com os R$ 5.500 que ela pediu. Só que quando chegou o primeiro contra-cheque dela, ela olhou e a gente tem essa mensagem dela falando, ela viu os descontos e falou, não dá, é muito imposto. Eu sei que é muito imposto. Eu também, quem trabalha no Brasil, não gosta de pagar essa carga tributária. Pois bem, ela viu os descontos lá e falou, não, assim não pode ser, não posso aceitar, vocês têm que me demitir, pagar o meu salário inteiro por fora durante não sei quantos meses, até poder recontratar, e me recontratar de novo, pagando menos para ela ter menos desconto e pagando o resto por fora. A gente não queria fazer isso, porque justamente isso nos joga na ilegalidade. Mas a gente também não queria perder uma babá, uma pessoa que enquanto estava trabalhando como babá, trabalhava muito bem. E a Letícia precisando voltar ao trabalho também. Fizemos o que ela pediu. Então, a forma como ela estava sendo paga foi a forma que ela nos pediu para fazer. Solta. Ele disse também que ela era responsável apenas pelos cuidados do Estevam, que é o caçula do casal, e que nunca tinha sido acionada durante a madrugada para cuidar do bebê. Ela disse que era acionada de madrugada. O quarto onde ela ficava é uma suíte que não fica dentro da casa, fica numa edícula. Então ela nunca foi acionada de madrugada, ela nunca ouviu um choro de criança de madrugada. Se alguma criança chora, se o bebê acordar, sou eu que vou lá no quarto dele pegar. Nenhum filho, nenhuma criança, a gente nunca pediu para ela fazer nada de madrugada. Ela tinha lá 2 horas de almoço. Ela parava de trabalhar ao meio-dia e depois só voltava lá depois das 2 da tarde. Ai, Casarré, mas você tem muitos filhos. Ela só cuidava do bebê.
ela só cuidava do Estevão. Desde de manhã, na hora que todas as crianças acordam, ela ajudava no café da manhã de todo mundo. Às 7 da manhã eu saio de casa com as crianças para o colégio, deixo todos lá, o Vicente e o Inácio já são adolescentes, e aí eu depois trazia, ou a Letícia, lá para as 3h30 a gente traz eles do colégio. Então ela recebia o Gaspar e a Madalena, mais 2, lá para as 4 da tarde. Recebe eles com um lanchinho, leva por 1h30 na praça, depois é voltar da praça, banho, janta, cama, acabou. Então ela passava o dia inteiro com o Estevão, que é um bebê que não chora, não dá trabalho, come de tudo. Quando chegou lá em casa, a gente já tinha ensinado o Estevão os horáriozinhos de dormir. Então o Estevão já é um neném que você larga ele no berço acordado, ele dorme sozinho, dorme a noite toda. E já tinha esse horáriozinho dele de sono depois do almoço, que era o horário onde ela tirava as 2 horas de descanso. Mas assim, gente, se ela era responsável só pelo bebê, como é que ela fazia café da manhã para toda a família? Como ela fazia café da manhã para todo mundo, que ele falou aí? Se ela era só babá só do Estevão, não dos outros meninos, e também não era babá nem do Casarré nem da Letícia. Isso daí já enquadraria ela como cozinheira, né? Sei lá, né? Outro tipo de empregada doméstica, que não seria babá, né? Se ela fizesse só o café do Estevão, tudo bem, né? Aí ela estaria, acho que aí nesse caso ela estaria ainda exercendo o papel dela como babá. Mas se ela faz de todos da casa, então ela tinha um acúmulo de funções, gente. Então, né? E ainda ela cuidava das outras crianças, né? Porque ele falava que ela recebia eles, né? Quando voltava da escola e fazia lanchinho também para eles. Então, gente, ó, nessa daí eu tô com a babá. Eu tô com ela nessa daí. Porque tá muito estranha essa história aí dela tá fazendo trabalho para todo mundo. Ela tava fazendo outro tipo de trabalho. Ela tá certa, né? Nesse caso aí, o Juliano Casarré confirmou que ela realmente fazia expedientes aí, além do que lhe foi contratado, né? No episódio de saúde, ele disse que foi determinante para que eles demitissem ela, tá? Que, segundo ele, já tinha feito isso várias vezes, alegando problemas de saúde e não apresentava atestado. E aí ela fala que a gente impediu ela de procurar atendimento médico e ela teve uma reação alérgica. Na verdade, ela chegou numa segunda-feira lá em casa já dizendo que estava com uma reação alérgica porque tinha ido no dentista. E aí estava com dor e tal, precisava sair. A gente falou, tá bom, não vai ficar aqui com dor, pode ir, traz o atestado. Aí nesse mesmo dia ela manda umas mensagens desencontradas, não, porque eu fui na UPA, mas aí eu não esperei o atendimento, então eu não peguei aqui o atestado, mas pode descontar. E outras vezes ela já tinha saído por questão de saúde, não trazia o atestado, dizia que podia descontar, a gente nunca descontou. E aí a Letícia falou, bom, você tá com problema por causa do dentista, aí entra em contato com o dentista. Ela falou, não, eu não tenho mais o contato do dentista, o dentista é público, não tem como saber, não tem como. Aí a Letícia falou, então amanhã você vai na nossa dentista. A Letícia marcou uma consulta, a gente ia pagar, dentista particular, falou, pode ir lá, que a nossa dentista vai te atender. No dia seguinte ela não foi na nossa dentista, mandou uma mensagem, não, encontrei. No dia seguinte ela não foi na nossa dentista, mandou uma mensagem dizendo que tinha encontrado o contato do dentista dela. E aí foi o suficiente, né, pra Letícia falar, olha, não precisa mais voltar, a gente não consegue confiar que você vai aparecer aqui na segunda-feira, porque isso acontecia várias vezes. Chegava segunda-feira, a gente já há vários dias com as crianças, precisando começar a nossa semana, precisando começar a trabalhar, e às vezes atrasava, às vezes não sei o que, foi o ônus e tal. Ela pediu várias coisas, não trabalhava quando fosse carnaval, fim de ano, tudo que ela pediu a gente deu, pediu adiantamento de férias antes de ter completado um ano de trabalho, a gente deu. Então assim, tudo que ela pediu, ar-condicionado no quarto, a gente instalou. Foi uma pessoa que foi tratada sempre com, não só com respeito, foi tratado com carinho, com cuidado e atenção durante todo o tempo que esteve trabalhando com a gente. Sabe, nunca ninguém dirigiu uma palavra ríspida para ela,
ninguém fez um pedido grosseiro. Tudo foi feito da maneira como ela pediu. E agora ela vem com esse processo gigante aí, pedindo mais de 200 mil reais. Até eu que sou mais bobo, né? Quero ganhar 200 mil reais sem trabalhar. Mas enfim... Aí a Letícia também se pronunciou, tá? Nos comentários desse vídeo aí do Juliano Casarré, né? Ela deixou uma mensagem seguindo o que ela sugeriu, na verdade, uma ação trabalhista. Ela quis dizer que a ação trabalhista, né, fazia parte de uma estratégia recorrente da ex-babá, ou seja, que ela já tinha costume de fazer isso, né? Olha só o que ela escreveu aqui, ó, abre aspas. O golpe tá dado. Aguenta um ano de trabalho difícil, entre aspas, tá? Aí ela colocou 4 dias por semana e 3 dias de descanso. Processa e fica 3, 4 anos sem trabalhar. Depois repete. É meio complicado isso, né? Ela chegou dizendo que trabalhou na casa de Fernanda Torres e Aline Moraes. Mas na carteira de trabalho estava tudo ilegível. Caiu na água. Que teria caído na água e aí ela não tinha como ler, né, o que está escrito. Nunca conseguimos confirmar. Certamente passa a vida aplicando esse golpe. O tempo dirá. Dinheiro que vem por mais ações acaba sendo a ruína da pessoa. Fecha aspas. E acabou ainda rogando uma praga, né, para ex-funcionária, né? Babado, gente. Isso é tudo, pessoal. Gente, foram essas as nossas fofocas de hoje. Quero agradecer todo mundo que ficou aí curtindo nossos vídeos, ficaram me fazendo companhia, não largou a minha mão. Muito obrigado, tá? Vou agradecer também, já deve ter ido embora, mas vou agradecer também quem ficou um pouquinho, mas deu o like ali, né? Clicou para poder ver alguma das fofocas interessou e acabou ficando. E veio ver, enfim. Quero agradecer bastante todo mundo que ficou até agora aqui comigo, curtindo aí todas as fofocas. E agora é o momento de vocês. Eu quero pedir para vocês comentarem aí nos comentários o que eu quero saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acharam de todas essas fofocas que a gente contou, ou de alguma específica que te marcou mais, né? Vocês também podem comentar aí embaixo, tá certo? E quero pedir também para vocês fazerem parte do nosso... Convidar vocês a fazerem parte do nosso clubinho. Sim, nós temos um clubinho, na Aurelo e na Apoia-se. Você paga a partir de R$10 e já pode fazer parte do nosso clubinho aí. Que, assim, com direito a muitas regalias, a várias regalias que nós estamos preparando para vocês, tá certo? São vídeos exclusivos, entendeu? Com fofocas que eu só conto lá no clubinho, tá? Coisas que eu não conto aqui, coisas que vocês não vão ver aqui no canal, porque é só para quem é VIP, só para quem é membro do nosso canal. Então vai lá na Aurelo ou na Apoia-se, os links estão aqui embaixo na descrição, tá? Vocês podem acessar, tá lá, a partir de R$10 vocês já podem fazer parte do nosso clubinho e usufruir de todas as vantagens que a gente tem para vocês, tá certo? Tá ok? Eu quero pedir também para vocês deixarem seu like. Se vocês ainda não deram like, deem o like, gente. É de graça. Esse é de graça, esse não custa nada. Ó, entendeu? Faz o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas, vai indicando aí pro pessoal e a gente vai crescendo aqui, tá certo? E você pode ajudar também o nosso canal se inscrevendo. Inscreva-se no canal. E aí você vai ficar por dentro de tudo que tiver aqui, que a gente postar. Você vai ficar sendo avisado aí, né? Só você se inscreverem, ativar o sininho, que aí, ó, vai receber toda a notificação aí, toda vez que a gente tiver vídeo novo aqui no canal, tá certo? Então é isso, gente. Bom começo de semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã, tá? Beijo! Tchau! Tchau, galera!